E Tirone, tudo bem? Bem, Tudo tranquilo? certo, Tirone? Beleza. Prazer ver você Prazer é no meu. fora da TV. Fora da TV. Finalmente, tive essa oportunidade. Isso aí. Tirone, você pode falar um pouquinho sobre sua caminhada na comunicação social, desde o seu primeiro trabalho, do que você cursou, Tá. do caminho que você seguiu até hoje? Deve inspirar a gente, pessoal de casa também, né? Bom, vamos lá, faz muito tempo, talvez vocês não fossem nem nascidos, mas eu estudei na PUC em São Paulo, fiz a PUC de 89 a 92, eu tinha certeza que eu queria jornalismo, então eu entrei em jornalismo e fiz jornalismo. Ainda em 90, quando eu estava no segundo ano, eu comecei a estagiar, eu comecei a trabalhar no Estadão, num caderno que era ligado a coisas de vestibular, depois eu saí, fiquei um tempinho só, e aí em 92 eu comecei a trabalhar efetivamente num jornal chamado Notícias Populares, que não existe mais, que é um jornal muito popular mesmo aqui de São Paulo. Lá eu trabalhei na editoria de esportes, depois trabalhei em outras também. Terminei a minha passagem lá sendo editor de polícia, de noticiário de polícia, mesmo de cidades. Depois eu fui para algumas startups de internet, que faziam notícia na ocasião, mas muito rapidamente. Depois fui para o Lance, isso em 2001. Trabalhei no Lance, fui editor do Lance por 11 anos. Lance no Rio de Janeiro, eu morei lá, mas eu cuidava da edição do Lance muitas vezes aqui em São Paulo também. E depois disso eu fui para a ESPN, onde eu fiquei 7 anos. E você recentemente saiu da ESPN. Sim. E como foi trabalhar lá todos esses anos, né? Porque você falou, você veio do jornal para a televisão. Foi muito diferente? Você gostou de trabalhar com televisão? Eu gostei de trabalhar com televisão, eu não tinha nenhuma experiência em televisão, a não ser de aparecer na frente das câmeras com alguns trabalhos esporádicos que eu tinha feito como comentarista no Sport TV ainda no Rio de Janeiro. Então foi uma grande novidade para mim, são mundos completamente diferentes. O mundo do jornal, primeiro que ele está acabando, né? O jornal físico, infelizmente, eu adoro ler, acho que leitura é fundamental. Mas é um veículo muito mais simples, né? Para você apurar uma matéria, você precisa de um repórter, de um telefone, de uma caneta e de um papel. Para você fazer uma reportagem de televisão, você movimenta um exército, você movimenta equipe, câmera, repórter, produtor, edição. Você movimenta muitas coisas, então são mundos completamente diferentes, uma linguagem um pouco diferente. A linguagem você acaba se acostumando, você acaba se adaptando e tudo mais, mas são mundos bem diferentes. Não sei dizer qual que eu gosto mais, eu gosto muito das duas coisas. Acho até que quando você escreve, você consegue ir mais a fundo nas coisas, você consegue ter uma sensibilidade mais interessante, pelo menos para mim. Mas a televisão é um lugar muito legal, a televisão é um meio muito bacana de se fazer. Sim, e agora você está com um projeto novo, né? Mais focado para a área de rádio, porém uma maneira atualizada de se fazer rádio, o podcast, né? Uma coisa que está em alta, que são programas gravados e você pode ouvir em qualquer momento, só você baixar lá e poder escutar. E eu queria que você falasse um pouquinho dele. Eu escuto bastante, que é o Sonzeira. Recomendo demais. Fala sobre futebol, cultura, rock. Não só rock agora, né? Tá dando uma mesclada, o azar do Lúcio. Isso. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu projeto, se você está curtindo fazer o Sonzeira com o pessoal. Como que está sendo? Projeto, não sei se é exatamente um projeto, na verdade é uma curtição, né? A gente pegou caras que gostam das mesmas coisas, futebol e de música, e de tocar um pouquinho, juntou essa turma, que são meus amigos de longa data, todos eles, e resolveram fazer. A gente não tem pretensão de trabalhar exatamente com isso, é mais uma diversão mesmo. Perdemos ali 2 horas por semana das nossas vidas para gravar, um pouco para fazer o roteiro antes, umas discussões aqui, e para falar de coisas que a gente acha legal, né? Então, o Maurício, que é um dos idealizadores do Maurício Barros, né, jornalista também, um dos idealizadores desse projeto, vamos dizer assim, ele falou, o legal nessa vida é a gente fazer coisas que a gente acha legal, que a gente gosta de fazer. E ainda juntou duas, né? Pois é, que tenha prazer de fazer. A gente adora futebol, a gente adora música. Eu por mim, eu não sei dizer o que eu gosto mais. Depende do momento, eu gosto mais de uma coisa ou de outra. E aí a gente juntou essas duas coisas com caras muito legais, como o Lúcio Ribeiro, que é a bíblia da música do pop, com o João, que é jornalista e canta bem, e toca bem,
com o Rogério, que sabe tudo de Inglaterra, e no começo a nossa ideia era falar sobre futebol inglês. Depois que a gente ampliou os primeiros episódios foram dos clássicos ingleses, eu lembro. Era só sobre o futebol inglês. Sim. Mas depois a gente resolveu ampliar, fazer outras coisas. E eu achei muito legal, vocês trouxeram clássicos brasileiros. Isso. E isso foi muito legal, porque traz a nossa cultura também. Sim. Aí a gente ampliou até para ter outro tipo de música, para ter outras coisas que a gente fale. E pra gente, na verdade, é legal. Mais do que não é exatamente um trabalho, porque a gente não ganha nada a fazer isso, mas é legal. É um jeito de fazer coisas legais que a gente acha bacana. Você falou agora um pouco de aprender. Sim. Não só nós três aqui do projeto, mas como muita gente em casa também quer aprender mais sobre o jornalismo, sobre a comunicação. Qual dicas pode dar? Você que já passou pelos 3 nichos, você pode dar de mais informações? A maior dica que eu dou para um jornalista é que ele seja muito bem informado sobre todas as coisas. E ele pode ser informado das coisas que ele gosta, né? Se você olhar ali, tem um cacetado de livro de coisas que eu gosto, futebol e música. São coisas que eu adoro, um pouco de política e tudo mais. Então eu devoro essas coisas. Né? Hoje eu vou ler a biografia dos Beatles, tem 1.500 páginas. Depois que eu acabar isso aqui, eu vou ler a biografia do Klopp. Depois disso eu vou ler um livro que fala sobre a história da tática no futebol, porque são coisas que eu gosto. Isso é prazeroso para mim, mas além de ser prazeroso, eu vou usar esse negócio em algum lugar, em alguma vez. Eu acho que... Então é se informar. Se informar bastante. Ler livros, ler jornal, ler revista, se informa, ouça podcast, coisas que você gosta, coisas que você acha que você precisa aprender. E sempre faça a abordagem das coisas que você pretende cobrir e tudo mais, preparado para aquilo. Né? O jornalista é um generalista. Ele precisa, quando ele for falar alguma coisa, ele precisa estar muito informado sobre Falar com propriedade. Falar com propriedade e falar com clareza. E eu acho que é isso que um jornalista precisa. E para o cara fazer isso, ele precisa, evidentemente, dominar o idioma, ser simples, ser muito preciso, ser muito claro, mas ele precisa ter uma ideia daquilo que ele está falando. Ter uma ideia. A gente tem vários assuntos de futebol aqui para discutir com você. Vamos, bora nós três. Vamos saudade. O legal é que a liderança do Flamengo e o futebol que o Flamengo vem jogando é um prêmio a algumas coisas importantes. É um prêmio primeiro, a organização fora de campo do Flamengo. O Flamengo passou a vida desde os anos 80 afundado em dívidas, muito mal administrado, não conseguindo ser nem metade do tamanho que ele tem. Ele teve uma injeção de grana grande de televisão, as coisas são menos difíceis para o Flamengo, porque o Flamengo tem uma torcida imensa e que pode ajudar, claro que sim, mas o Flamengo trabalhou. Né? Vamos lembrar do Flamengo de 2013, quem estava lá. Nossa, né? tá triste. Para você chegar a fazer esse time de agora, né? Que chegou alguém e falou, olha, você monte esse time esse ano, você vai ser campeão de tudo. Segunda coisa que eu acho muito legal, é um refresco de novas ideias de futebol. Que Jorge Jesus está trazendo para o Brasil. Acho que a gente perdeu muito tempo no Brasil, mas muito tempo mesmo, defendendo e aturando e aceitando o futebol do ponto de vista estratégico muito ruim, mas muito tosco. Muito tosco. A gente tomou 7-1 da Alemanha, deu um sinal de que talvez as coisas fossem mudar, e tudo o que mudou é os mesmos caras ou alguns caras novos que chegaram no futebol terem um linguajar um pouco mais refinado, não sei o que, estilo, legal, mas o nível do futebol seguiu retranqueiro, como sempre foi nos últimos tempos. Sempre foi. Eu vou reclamar que meu time ganhou, às vezes também, muitas vezes jogando futebol feio, retranqueiro. Não, tosco, não, claro que eu não vou reclamar. O torcedor quer ganhar, isso não há dúvida. Mas se você quiser olhar o futebol do ponto de vista como uma manifestação cultural, a manifestação cultural mais importante do Brasil, eu acho muito pobre você defender apenas a vitória a qualquer custo, o futebol mal jogado, o futebol tosco, o futebol que você não tem vontade de assistir. Isso eu falei outro dia, quando eu estava na TV ainda, eu falei, tem uma coisa, agora é um pouco menos, mas tem uma coisa que é muito triste no futebol brasileiro. As pessoas que gostam do futebol, elas não gostam de ver jogo de outro time que não seja dele. Não tem saco pra ver. Não tem saco, o jogo é ruim.
O cara não quer que o ver. torcedor também, ele não gosta de ver, gosta de ver quando o time ganha. Sim, Se o time tá perdendo, não gosta de assistir, porque E não aceita, tá numa e fase aceita legal. qualquer tipo de vitória. Qualquer Aceita uma. o placar. Que Aceita vamos chorar. 1x0 com o time que ficou rebatendo bola o jogo inteiro e achou um pênalti no final. São duas coisas diferentes. Eu trabalhei em 98 e 2006, nessas duas Copas. Eu acho que de 2006 para frente, primeiro que teve uma elevação de nível técnico fora do Brasil, jogadores fora do Brasil. E se você pensar em 98, era um pouco um rescaldo da seleção de 94, com o Ronaldo, a não ser por causa da convulsão, numa fase espetacular. Então aquela seleção, embora treinada de um jeito estranho pelo Zagallo, meio ali aos trancos e barrancos, tinha muita gente boa. Tinha o Rivaldo, que fez uma Copa espetacular, tinha o César Sampaio jogando demais, tinha o Bebeto e o Ronaldo fazendo uma dupla de ataque, era um time. O Edmundo era reserva no time, então era uma seleção muito forte, tecnicamente. Não era forte como time, tanto que perdeu a final, perdeu a Noruega no meio do caminho, enfim, tudo mais. Mas era forte tecnicamente. 2002 foi campeão, porque era uma geração de jogadores muito bons e tudo deu certo na hora, né? Que outra seleção nos últimos tempos ia conseguir reunir Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Nossa senhora. É muito cara grande, é cara gigante. Na época já era Quem seriam esses jogadores hoje no mundo? Nossa, Como o Ronaldinho, como o Ronaldo, como É difícil você elencar tanto craque numa seleção hoje, né? Exato. muito Tem. mal comparado. Eu acho que são jogadores diferentes, são épocas diferentes, mas você pode dizer que o Ronaldo era mais ou menos o Cristiano Ronaldo? Sim, pra época também, né, tio? Você pode dizer que o Ronaldinho Gaúcho era mais ou menos o Messi? Sim. Estilos diferentes de Rivaldo, jogo, mas nada muito disso. rápido, Não comparando Não comparando o nível de jogo, sim. mas assim, o tamanho deles dos naquela caras, ocasião. no futebol mundial, né? Então, Contexto. então, que time que poderia ter esses caras? E aí, repito, só para deixar claro para quem está assistindo. Eu não estou falando que o Cristiano Ronaldo é igual ao Ronaldo, é difícil até de você dizer quem é maior. Ou que o Messi é pior que o Ronaldo, nada disso. Mas o tamanho desses caras naquele momento. Então, Comparado a hoje, né? Comparado a, né? Então, esse time de 2002 era uma máquina. Nossa Era Senhora. um time espetacular. E o mais legal foi que conseguiu, que você falou, deu tudo certo, né? Conseguiu se Deu manter tudo certo. saudável Né? até o final. Exatamente. Foi e quem achar que o Ronaldo ia jogar, jogou. Nossa. E acho que assim, em 2006, que aí foi uma chance absurda perdida, porque eram esses mesmos caras. E aí faltou a administração desses caras. Eram esses caras e aí tinha mais Adriano, tinha mais Zé Roberto, tinha mais O Kaká já estava um pouco mais velho, em 2002 ele estava no banco ainda. Enfim, olha o que poderia ter sido. Sim, E não foi. E aí a culpa de não ter sido, claro, desses caras que estavam já um pouco de barriga cheia, e da administração tenebrosa da barreira. Entrava da gente velha, no e tudo aquilo que foi um lixo aqui. Os caras jogaram fora uma Copa que era para ser histórica. De 2010 em diante, acho que muda. Acho que outras seleções no mundo ficaram muito fortes, outros jogadores de outras nacionalidades apareceram. O futebol mudou também. E o Brasil parou de ter o craque, né? Até então nós não tínhamos um craque referência, nós tínhamos vários craques. Sim. Aí a partir de 2010 acho que começa a mudar um pouco esse cenário. A gente começa a ter um pouco de dependência dos jogadores mais veteranos. Sim. E depois, com a entrada do Neymar na Copa de 2014, a dependência do Neymar como craque do time e menos o elenco que nem E na passou Copa a de ser 2002. também mais como eu vou dizer, a supremacia dos times fortes sobre os times com muita gente talentosa. E aquilo lá foi, o 7-1 para mim simboliza um marco importante de uma mudança no futebol, no sentido de que cada vez mais equipes fortes, cada vez menos times que dependam de individualidades. Então, e como a gente citou, né, você falou do Salah, a gente colocou aqui, todos concordam que ele é top 10 do mundo hoje. Hoje sim. Vamos falar de outro então, que também
seria top 10, pelo menos muitos colocariam ele na ser, lista, na verdade, mas né? agora ele tá brigando para não ser, que é o Neymar. Nosso craque, Sim. disparado nível técnico mais alto da seleção brasileira e do futebol brasileiro, em geral, é discutível, eu acho. O que você acha? Acho que é ruim a gente falar do momento do Neymar fora do campo, mas você acha que foi justa a convocação dele para a seleção brasileira meses sem jogar uma partida? Se eu não me engano, a última partida dele no Paris Saint-Germain foi em março. Se você olhar do ponto de vista físico, talvez não. O cara não vinha jogando e, portanto, não deveria. Mas agora, se você pensar no tamanho do Neymar, faz sentido. Você consegue imaginar que o Messi não vai ser convocado para a Argentina, se ele ficar tanto tempo sem parar, e aí se ele estiver pronto para jogar? É difícil, é uma escolha muito difícil. Porque o Neymar, embora ele e a família dele façam todo o esforço para que a gente não acredite nisso, ele é um cara muito diferente. É um cara que, se você tiver esse cara para jogar, você vai botar ele para jogar. Você não vai castigar o Neymar não pode jogar porque ele brigou, ele tomou cartão amarelo, No jogo também. porque ele se envolveu num couro fora do campo. Isso não vai acontecer. E é compreensível, porque o Neymar é um jogador bastante diferente de todos os outros. Então eu consigo entender o Tite nesse aspecto. Eu não consigo entender outras coisas. Eu não consigo entender embora o Neymar possa ter um tipo de tratamento diferente, ele ser rigoroso em outras coisas com outros jogadores. Isso eu não entendo. Isso eu acho ruim, realmente, do Tite. E o Tite, para mim, não conseguiu fazer o que eu mais esperava dele, que era botar o Neymar no trilho. E não conseguiu. E aí, nisso ele foi um fracasso. Mas é que o Neymar tem tantas coisas que envolvem o Neymar fora de campo que a palavra para mim foi o Tostão que definiu. Ele é um desperdício. É um cara que poderia sim, já nesse momento da carreira, com 28 anos, no auge da carreira dele, estar sim rivalizando para ser um dos jogadores mais desejados do mundo. E o cara não é mais. Já ter sido, inclusive, eleito o melhor do mundo, né? E o cara não é mais. esperava dele. E o cara, ele simplesmente não é mais. Passou uma janela aí, tudo bem que os caras endureceram para ele não sair, fizeram de maneira de propósito para ele endurecer. Mas assim, tirando parte da vida dele que já tinha acontecido, Barcelona ou talvez em Real Madrid, o que se acenou para o Neymar nessa temporada? E aí eu vou em outra direção. Assim. O Neymar ele não foi cogitado para nenhum time da Premier League. Que é o mercado. Ninguém quis. O campeonato mais legal do mundo, mais disputado, onde tem os principais caras, tirando o Messi, tirando o Cristiano Ronaldo, mas na média é o futebol mais rico, que mais pode contratar, que mais tem time forte, que mais tem treinador de primeira, que tem mais treinadores que gostaria de ter o Neymar. Ninguém quis o Neymar. O Neymar também, ele almejou ser o melhor do mundo, mas para ser o melhor do mundo ele devia agir muito igual o melhor do mundo, igual o Messi age, Cristiano Ronaldo age. Profissional, talvez. Se mete muito em polêmica, fez jogo duro para sair do Paris Saint-Germain. O que você achou desse momento de toda essa janela? Acho que ele deveria sair, continuar? Acho que tudo que aconteceu com o Neymar é resultado de como ele mesmo e a família dele, o pai, sei lá o quê, conduzem a carreira dele. Sim. O pai do Neymar deu entrevista ontem, sei lá, falando, não, eu vou lutar para tirar o Neymar do PSG. O cara já tá sabendo que ele vai ficar ali, né? Entendeu? Então é o tempo todo isso. E eu acho assim, se o Neymar tinha o desejo de ser o melhor do mundo, eu acho esse prêmio até irrelevante diante do que é o futebol. Sim. Mas se o cara tinha o desejo de ser isso, ele tinha que ter outra abordagem da carreira dele completamente diferente. Ele não precisa ser o Messi. Treina, vai pra casa, ele pode ter a vida que ele tem, como o Cristiano Ronaldo teve durante muito tempo. O Ronaldinho Gaúcho fazia. Como o Ronaldinho Gaúcho. E foi eleito o melhor do mundo. Pois mas a impressão que dá é que ele Não liga pra isso. não liga pra isso, ou então não tem noção do que isso pode atrapalhar ele. Do que isso atrapalha. Quanto mais o cara faz presepadas fora de campo, mais vai ser cobrado que ele faça dentro de campo. E no momento que estava contundido, não podia nem jogar, tudo que sobrava ele fazia fora de campo. Sim, foi o que mais se comentou sobre ele.
Ele agora foi obrigado, né, a ficar no Paris Saint-Germain, que o Paris Saint-Germain endureceu para ele não sair. Você acha que isso é positivo? Claro, vai ser um momento difícil, de muita luta por parte dele, porque ele não vai ter que lutar contra a opinião da torcida, Sim. contra a imprensa francesa, porque ele deixou bem claro o desejo de sair. Mas você acha que isso vai ser positivo para ele, pessoa, para poder amadurecer? Porque foi, acho que, a primeira vez que ele recebeu um não na carreira dele, assim, bem forte. Demorou pra Ele já teve briga com o Dorival Júnior, mandou o Dorival Júnior para aquele lugar, Pra falar a e verdade, o Dorival foi demitido. Depois ele foi pro Barcelona quando ele quis. Sim. Aí depois ele saiu do Barcelona quando ele quis para o Paris Saint-Germain. E agora o não. Pra falar a verdade, eu acho que, não sou nem eu, mas acho que ninguém acredita muito nisso, né? Bom, agora pô, o cara recebeu um não, então agora vai ligar um negócio aqui nele, Sim. e portanto ele vai se transformar num jogador, numa pessoa completamente diferente, o pai dele vai virar uma pessoa muito diferente, os parceiros dele lá vão ter uma abordagem completamente diferente do que deve ser a carreira dele, do que deve ser a vida dele. Eu sinceramente não acredito, me surpreenderia se isso acontecesse. Se de um dia para a noite o cara amadurecesse de repente, afastasse as questões que o atrapalham tanto e se transformasse num cara focado. Se ele fizer isso, a tendência natural é dele virar um dos maiores caras do futebol atual. Sim. Ele já com todas as questões que envolvem ele. Ele focado, ele vai ser um jogador gigantesco. Mas sinceramente, já aconteceu tanta coisa na vida do cara, ele quase foi preso por causa de acusação de estupro, que enfim, se revelou que não era e tal, mas enfim. Então, tantas coisas que aconteceu na vida. O carnaval, né, lesionado, ele veio curtir o carnaval Tantas de coisas, muleta. todas as coisas que aconteceram, assim, eu acho que ele já. Esse cara já teve no fundo do poço em algumas vezes. Diversas vezes. Pô, o cara teve uma contusão séria no meio da Copa do Mundo. O cara teve essas questões fora de campo, teve a questão do pai, teve agora não consegue sair do Paris Saint-Germain. Já aconteceu muita coisa na carreira dele. E assim, e a gente não conseguiu ver nenhum movimento de amadurecimento. Na carreira do Cristiano Ronaldo, não aconteceu nada disso, embora ele tenha se metido em uma outra confusão, ele amadureceu. E mudou essa imagem fora do campo. Tinha imagem de uma pessoa vaidosa, Sim. que olhava no telão, muitas vezes se jogava, tudo. E ele foi mudando isso, Sim. mostrando que o trabalho e o talento Ou dele era assim. ele foi mudando, ou então tudo que ele fazia dentro de campo apagava ou diminuía as coisas que ele fazia fora. Sim. E que eu acho que tem a ver com o Neymar. Isso tem a ver com o Neymar. também, né? Né? É potencial. O Messi é um bom exemplo na seleção da Argentina. Nossa, com certeza. É um bom sobressai. Alguém acha que ele é ruim de bola? Não. Misericórdia. É um gênio. Contestável. O cara, acabou de falar do Pelé aqui, Sim. eu acho que daqui a 30 anos vai ter discussão séria sobre quem foi melhor, se o Pelé ou o Messi. Porque o distanciamento histórico É muito grande. vai fazendo o Pelé, as memórias do Pelé ficarem mais apagadas e as Sim. coisas ficarem mais acesas. Então é uma discussão que eu não descarto essa discussão. Acho totalmente válida. Agora, voltando ao Messi. O Messi na seleção da Argentina, ele consegue trabalhar quando ele não tem um time jogando com ele? Não, é difícil, né? Você Você tem vê. grandes companheiros. E eu acho que Ele até mesmo e pra faz mim, grandes pra mim, atuações. 2014 para mim foi o símbolo disso. Foi o símbolo da supremacia do time sobre o talento individual. Então, como você falou, você prefere times coletivos, mas tem uma diferença desses estilos que você falou, tanto do Guardiola quanto do Klopp. Hoje no Manchester City a gente vê um futebol mais dinâmico, Sim. mais rápido do Guardiola, e inclusive marcação mais alta do que ele fazia com o Barcelona. Você acha que essa evolução dele no decorrer dos anos é positiva, ou você gostava mais daquele Guardiola do Barcelona, de não ter pressa para chegar ao gol, de Eu acho cansar o que adversário? aquele jogo do Guardiola, do Barcelona, é um jogo que quando você olha hoje, ele já é um jogo que talvez não se aplique. Pragmático. Que talvez não se aplique mais. É um jogo olhando hoje, já é um pouco lento, às vezes é pouco objetivo. Claro que naquela época ele funcionou completamente, mas
O Guardiola mesmo percebeu isso quando bebeu em outras fontes, foi pro futebol alemão, futebol inglês. Se ele tentasse praticar aquele futebol, primeiro que ele talvez não tivesse as peças, não tinha Iniesta, não tinha Xavi na Alemanha, talvez ele não conseguisse. E acho que no City ele fez uma outra coisa ainda, não deixando a essência do jogo dele, que é eu quero ter a bola, eu quero que a bola fique comigo, mas transformando o jogo, fazendo um jogo muitas vezes mais rápido, muitas vezes necessário mais direto, jogo mais vertical. E o cara foi aprendendo, o cara foi mudando. Acho que era impossível ele aplicar o jogo que ele aplicou naquele Barcelona no futebol inglês, que é outro tipo de futebol. Sim. Um time mais forte, com outra pegada. Futebol mais rápido. Futebol mais rápido, o jogo é mais rápido, o campo é mais rápido, tem mais corrida. Hoje disparado, o campeonato mais legal do assistir, não dá nem discussão, né? Então, e aí ele conseguiu olhar aquele jogo, teve uma temporada que ele não foi campeão, na segunda ele falou assim, se a gente jogar assim vai dar. E deu. Então pode-se dizer que ele adaptou aquela ideia do Barcelona que ele tinha em 2011, 2012 e trouxe para o futebol inglês de uma maneira em que... De outra forma. Os conceitos estão todos lá. Sim. Como eu quero que meu time jogue? Quero que meu time jogue com a bola, quero que meu time faça triangulação, quero que meu time seja assim, assim, assado. Fez todas essas outras coisas de um outro jeito. Sim, verdade. Isso é brilhante, né? Nossa, demais. Sim. E agora com caras muito grandes rivalizando com ele, como é o Klopp e tudo mais. Pochettino. Também esse time do Liverpool que você falou, de toda a dinâmica. O que você achou do ano passado? Do Salah, do Mané? Você acha que o Salah também... O que faltou para ele ter a temporada igual ele teve na temporada passada? Um dos melhores do mundo? É difícil, né? Tem jogadores, e acho que o Salah talvez se aplique a essa categoria. São caras que terão temporadas muito boas, mas talvez não tenha constância. Mas já pode dizer que ele é um aqueles top player jogador Da história? Não, que é isso? Do momento, né? Acho que. Ou será que foi uma temporada... Acho que é top 10. Acho que é, mas assim, eu não descarto o ambiente em que ele está inserido. Claro que o Salah já fez sucesso, fez gols em outros lugares e tudo mais. Mas não como no Liverpool. Mas no Liverpool talvez ele tenha chegado no máximo, no patamar muito grande, muito alto, que ele pode atingir. E isso é normal em um jogador, né? Tem uma das grandes características legais de jogadores bons é o cara crescer quando o time cresce com ele. É tipo o contrário não é uma comparação de um jogador com outro, pelo amor de Deus, mas é o contrário do Henrique Dourado. O Henrique Dourado é muito bom para time ruim. Sim, Henrique Dourado. Time ruim ele não vai te salvar, ele vai fazer um monte de gol. É verdade, Rafael. Mas quando ele joga num time bom é complicado para ele. É complicado. Não consegue render o É esperado. complicado. Ele, em vez de ele subir o nível do time, ele abaixa o nível. É engraçado isso. Ele é bom para time ruim. Teve essa oportunidade no Flamengo. Ele salvou o Palmeiras do rebaixamento, que era um time horrível, e salvou o Palmeiras, jogou na Portuguesa e ajudou a Portuguesa, mas em série ele salvou o Fluminense, ajudou o Fluminense. Em série ele num time bom, complicado. Ele não conseguiu jogar no Flamengo. Sim. É isso. Bom, acho que a gente conversou muito por hoje. Um assunto muito legal. O Tironi, uma pessoa que sabe tudo de futebol, de música. Não pode ser modesto, Acho que eu sei Tironi. mais de música. Bom, a gente teve um bate-papo. De música também. Faço com prazer. Estou aqui, eu sou o Leonardo Nolasco, a gente encerra mais um episódio. Vitor De Luca, agradeço também a presença do Tironi. Ele foi super atencioso desde o primeiro contato. Nossa, e a gente fica muito feliz, grato de ter a sua presença. Beleza. E você é uma referência pra gente. Pô, legal. Obrigado. A gente, eu creio que com muita gente em casa. Obrigado, viu, Tironi? Valeu, Obrigado. Tironi. Valeu. Segue lá, @canal Minuto 90. E Sonzeira FC, sigam. É isso aí. Valeu, Obrigado, gente. Até mais.